ser natural vai te levar ao fracasso. Você pode sair da média. Você pode ser extraordinário. Você pode ser antinatural. Aula 10. A neurobiologia do trauma. Olá, hoje a gente vai falar aqui sobre o trauma de uma perspectiva então um pouco mais fisiológica, né, e um pouco mais neurocientífica. Você já deve ter notado que o cérebro humano é bastante interessado em relações sociais, né? Você já deve ter notado que você fica muito sensível à pressão das pessoas, né? Você fica muito sensível a tom de voz, a microexpressões faciais. Por que será que a gente fica tão preocupado com isso? Por que será que o nosso cérebro é tão voltado para isso, né? A explicação começou a ser delineada lá pelo Darwin, né? O Darwin, em 1872, já começou a pensar na emoção como um dos motores da questão da sobrevivência do ser humano, né? E é uma coisa que a gente percebe claramente nas pessoas que sofreram muitos traumas, é que o cérebro delas tem uma propensão gigantesca a funcionar de maneira emocional, né? De funcionar de maneira emocionalmente quente, digamos assim, né? Então as áreas do cérebro que são responsáveis por esfriar as emoções ou ter uma análise, um mapeamento da realidade um pouco mais frio, um pouco mais cognitivo e um julgamento mais acurado sobre as coisas ficam prejudicadas. O Darwin, lá em 1872, começou a falar então das emoções e começou a colocar dentro da teoria dele, né? Ele falava do nervo pneumogástrico. É muito interessante porque ele já falava disso e é uma coisa que ficou por muitos anos, por muitas décadas, por centenas de anos esquecido, né? Esquecido não. Não olhavam para isso, né? Não olhavam para esse tipo de conhecimento, que era o conhecimento do binômio, né? Cérebro e vísceras, né? Então essa comunicação bidirecional que existe entre o cérebro e as vísceras, você já deve ter notado isso quando você fica extremamente com muita raiva, extremamente nervoso, extremamente com medo. É muito difícil se controlar, né? É muito difícil você fazer qualquer coisa que seja do ponto de vista racional, que seja exercer autocontrole, né? Então, muitas vezes aquilo que a gente faz na psicoterapia, ou pelo menos aquilo que a gente faz quando a gente não sabe trabalhar com o trauma, aquilo que se faz dentro da psicoterapia, muitas vezes que não funciona, é justamente isso, né? Querer favorecer um processo de compreensão da pessoa que está passando por uma experiência ali extremamente emocional e que ela já sabe, né? Ela já sabe o que ela sente, ela já sabe por que ela sente, ela já sabe o que ela deveria fazer. Mas o problema é, dispara uma emoção e ela não consegue lidar. E o Darwin vai trazer essa noção da emoção. E é interessante você ver o que significa essa palavra, né? A definição da própria palavra que a gente tem hoje na psicologia e na neurociência, ela é muito filha da definição da palavra como ela se originou, né? A emoção vem do latim emovere, que significa perturbar ou mover, né? Então o Darwin vai dizer, uma das funções do cérebro humano é iniciar movimentos emocionais que têm relação com você buscar segurança, tem relação com você buscar um estado de homeostase ali, né? Então, o Darwin já falava dessa questão desse binômio do cérebro e das vísceras. Muita gente negligenciou isso, muitos pesquisadores negligenciaram isso, e hoje a gente estuda isso com muita importância. Hoje esse eixo, né, cérebro-vísceras, que você pode dizer ali que o cérebro comunica, né, todo o sistema visceral, eu vou depois falar sobre isso,
através do nervo vago, né, que também é chamado de 10º nervo craniano. Essa questão é uma das questões mais importantes hoje em dia quando a gente fala de processos emocionais e processos traumáticos, né? Mas então você tem um cérebro que é extremamente movido a emoções, onde as emoções são o motor das ações e onde as ações visam estabelecer uma segurança. E aí você tem um cérebro traumatizado. O que acontece nesse cérebro traumatizado, né? Então você vai ter a área, por exemplo, límbica. A área límbica seria o quê? A amígdala e os centros ali de resposta de luta e fuga, de resposta de emoções que estão muito ligadas à sobrevivência, né? Medo, raiva, ansiedade. Então você tem uma maior ativação desse sistema límbico. Isso é uma coisa que quase todo mundo já sabe, né? Pelo menos quase todo mundo já ouviu falar no tal do sistema límbico. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Outra coisa que acontece no cérebro de quem sofreu algum tipo de trauma é uma menor ativação da área de Broca. Eu acho que eu já até falei isso na aula anterior, mas a área de Broca é uma área responsável por você organizar a experiência em uma fala verbal, em uma narrativa coesa, e você tem essa capacidade prejudicada pela questão do trauma. Você tem o cérebro que não ativa tanto essa área no momento do trauma e depois quando a pessoa revisita o trauma. Então, se você pegar uma pessoa traumatizada, por exemplo, que sofreu algum abuso físico e solicitar que ela lembre, ela vai mostrar tudo isso aqui. Ela vai mostrar a área límbica muito ativada, ela vai mostrar a área de Broca desativada, ou seja, com pouca atividade, não desativada totalmente, mas com baixa atividade. A área de Brodmann, que é responsável por, digamos assim, pensa que o cérebro tem uma área que recebe as informações visuais e depois redistribui elas, né? Essa área, quando a pessoa tem um trauma muito forte e ela revisita esse trauma, essa área é ativada. Por exemplo, você vê uma cadeira, você está vendo a cadeira, a informação visual está chegando no teu cérebro e está passando para outras áreas, né? Então, por exemplo, o córtex vai pegar cópias dessa informação visual que está chegando ali e vai associar com a palavra cadeira, ou com as memórias de você sentando numa cadeira, ou enfim. Isso não acontece quando a pessoa tem um trauma muito forte envolvendo a cadeira, por exemplo. A pessoa vai receber a informação visual daquele objeto como se fosse a primeira vez que ela estivesse vendo aquilo. Então é como se o cérebro não tivesse traduzido aquela imagem de uma forma a armazenar ela de uma forma mais abstrata, né? Outra coisa que se mostra num cérebro traumatizado é uma pouca ativação do hemisfério esquerdo, que está envolvido, então, como um todo, né, em ser mais lógico, mais analítico, a ver mais os encadeamentos de causa e efeito das coisas, né? Você entender as lógicas das coisas, né? O hemisfério esquerdo é mais responsável pelo entendimento da linguagem, pelo entendimento matemático, né, lógico. Então tem uma baixa atividade do lado esquerdo e uma alta atividade do hemisfério direito, que é inclusive o primeiro hemisfério que se desenvolve, assim, né, quando o bebê está no útero materno. O que se desenvolve primeiro é o cérebro direito, né? Então o cérebro direito é mais envolvido com intuição, né, com você interpretar sinais que são respondidos de forma emocional. Então o cérebro direito, ele meio que cria verdades intuitivas sobre as coisas. Então isso explica por que uma pessoa traumatizada liga muito o lado direito do cérebro, né? Ela tenta intuir coisas de forma emocional, de forma global, de forma rápida sobre a realidade. Então, diminui o lado mais lógico, mais causa e efeito, mais o lado que mapeia a realidade de uma forma mais abstrata, e aumenta o lado que mapeia a realidade de uma forma intuitiva, de uma forma emotiva e de uma forma mais rápida, talvez, né? Então as pessoas que sofrem algum tipo de trauma, elas gastam muito tempo e energia tentando lidar com o caos interno dessas questões todas, né? Um cérebro extremamente emocional, pouco lógico, pouco analítico,
né, contaminado pela experiência traumática, e isso explica por que a pessoa depois ela fica travada e ela prejudica muito as relações sociais dela e todo o funcionamento dela na vida inteira, né? Todo o funcionamento dela em todas as esferas da vida fica prejudicado. Muita gente conhece o Ivan Pavlov, né? Que foi aquele cara que inventou o experimento do cachorro com o sininho, né? Então ele dava comida para o cachorro, batia um sininho e ele ia pareando esse sino com o ato de oferecer a comida para o cachorro. E depois ele não precisava mais jogar a comida junto para o cachorro salivar, né? O cachorro salivava assim que ele ouvia o sino. Então o organismo do cachorro associava o barulho, que era uma coisa que não tinha nada a ver a princípio com a comida, né, com esse ato de salivação, com essa fisiologia de comer, né? Então o Ivan Pavlov é muito conhecido por conta disso, mas as descobertas que ele fez sobre o trauma não são tão conhecidas assim. Ele ganhou inclusive o prêmio Nobel em 1904 pelas descobertas ali do reflexo de condicionamento, né? do condicionamento clássico, melhor dizendo. E em 1924 ocorreu uma inundação no porão dele e os cachorros dele ficaram presos ali e sofreram uma reação muito grande de estresse. Então eles precisaram ficar imóveis por conta da situação. Ficaram ali aterrorizados naquele lugar. E aí o Ivan Pavlov descreveu que esses cachorros ficaram com uma espécie de nova arquitetura interna, uma nova homeostase interna, um novo equilíbrio interno, né? E o que acontece? A excitação, né? A excitação surgiu de um lado e a inibição surgiu de outro. Por quê? Você imagina, por exemplo, uma pessoa que ela está sendo torturada. Ela está com o sistema de luta e fuga extremamente ativado, o sistema nervoso autônomo simpático, né? Que é o sistema que liga as reações de luta e fuga, a reação do estresse, e o sistema do eixo HPA, do estresse superativado. E essa pessoa está ali com o sistema límbico, com o eixo HPA, que é o eixo do estresse, e com o sistema nervoso simpático ativado. Então, todo o corpo dela está querendo fugir da situação ou lutar com aquilo que está causando a situação. Só que ela não pode porque ela está presa. E nesse caso, o que aconteceu com os cachorros foi justamente isso. Eles ficaram ilhados ali, né? Não sei muito bem o que aconteceu com eles, se eles ficaram quase congelados, se tiveram hipotermia, o que aconteceu. Mas o fato é que ocorreu um degelo ali nas geleiras, onde o Pavlov morava, e inundou o celeiro onde os cachorros estavam. E aí os cachorros ficaram com essa reação que ele chamou de choque inescapável, né? Foi a primeira descrição desse fenômeno que a gente tem. Então, de um lado, a inibição, e de outro lado, o sistema de excitação, né? O sistema de excitação do estresse, adrenalina, o sistema de luta e fuga, medo, raiva, tudo isso. E hoje em dia a gente tem o Marty Seligman e os colaboradores descreveram melhor essa descoberta com a noção do desamparo aprendido, que é justamente quando eles davam choques num cachorro, né, dentro da jaula, e não deixava esse cachorro sair. Eu falei disso na outra aula. Com o tempo, o cachorro que levava muitos choques não saía mais de dentro da jaula, né? E aí eles cunharam essa noção de desamparo aprendido. E o Ivan Pavlov descreveu também aquilo que ele chama de estado ultraparadoxal, né? Que é quando o cachorro reagia de forma super intensa com um barulhinho, né? Um barulhinho ou alguma coisa bem sutil, e quando ele estava sob um perigo extremo, ele se congelava. E aí todas essas descobertas dele foram trazendo o que foi a descoberta mais importante, talvez, dele, que foi essa noção do reflexo de objetivo. Então ele vai dizer o quê? Os seres têm um movimento, eles têm um reflexo de movimento em direção a objetivos. Então eles se movimentam através da emoção
para tentar chegar em algum lugar, né? Para tentar chegar na segurança, para tentar buscar alimento, para tentar explorar o território, né? Então, os cérebros são um mapa cuja função principal seja o movimento de exploração num território para chegar em algum objetivo, né? E aí, o que acontece? As pessoas que são traumatizadas são privadas desse reflexo de objetivo. Então, assim como os cachorros lá que ficam travados, né, ficam impedidos de se movimentar, impedidos de explorar, assim como eles, a gente tem também as crianças, por exemplo, ou os adultos mesmo, que são muito traumatizados e começam a deixar de explorar o ambiente. Você consegue ver nesse vídeo aqui como acontece essa questão da negligência, né, e das experiências traumáticas numa criança. É extremamente visível a diferença de uma criança que passou por traumas ou negligência de uma criança que recebeu o afeto e recebeu o apoio, a compreensão emocional ali, uma experiência social que é estimulante ao reflexo de objetivo, podemos dizer assim, né? Estimulante à exploração. Então você vai ver crianças que exploram e crianças que não exploram, né? Você vai ver crianças, por exemplo, naquela situação da ditadura da Romênia, né? O ditador romeno queria aumentar a população do país, porque ele achava que isso ia aquecer a economia. E aí o que aconteceu? Ele fez uma série de policiamentos, né? As mulheres que menstruavam ali, era feita uma polícia da menstruação, né? Eles procuravam as mulheres, faziam testes forçados, as pessoas que não tinham filhos tinham que pagar impostos forçados também, pagar impostos adicionais, né? Se você não tinha filho, você tinha que pagar mais imposto. E o resultado foi uma inundação de crianças institucionalizadas, né? Na época que capturaram esse cara, esse ditador, ele foi até morto por conta de condenações assim. Na época que ele foi pego, tinha mais de 170 mil crianças institucionalizadas, né? E teve um pesquisador americano, que é o Nathan Fox, que foi lá estudar essas crianças, né, na década de 90, então isso ficou meio público, mas você consegue ver nos vídeos que eu vou colocar aqui, as crianças, num estudo de 1960, né, da década de 60, as crianças ali explorando as coisas versus as crianças que não exploravam. E se você procurar, você vai ver as fotos dessas crianças da Romênia. Os pesquisadores que chegaram ali para ver essas crianças e os jornalistas disseram que essas crianças ficavam se balançando, né, como se fossem autômatos, assim, se balançando de trás para frente. É muito curioso, né, pensar nisso. E uma das coisas que eu fico pensando é o que existia dentro do cérebro dessa criança em termos de constituição do self, de constituição do eu, já que você vê que muito daquilo que você é construído em conjunto com as pessoas que te cercam, né? Você já vem com uma predisposição genética para vários tipos de comportamentos, mas a realidade é muito criada socialmente. Você define regras, você define, por exemplo, cultura, tudo é definido socialmente. Então a gente pode pensar o que havia ali de self, de ego, dentro daquelas crianças que tinham aquele olhar tão vazio. Isso é uma questão extremamente curiosa, né? Que eu não sei a resposta, mas o que a gente sabe é que essas crianças depois foram adotadas e tiveram muito problema, porque elas tinham justamente esse sistema extremamente marcado, né? Esse sistema de luta e fuga, esse sistema cognitivo emocional extremamente marcado por essas experiências traumáticas. E tem um outro cara que elaborou uma teoria muito interessante também, que é o Stephen Porges, que é a teoria polivagal, né? Polivagal daquele mesmo nervo que a gente estava falando antes, ali, que o Darwin descrevia como o nervo pneumogástrico, né? E o Stephen Porges vai responder muito bem por que a gente tem essa importância extrema do social, né? Se você vê um bebê, você vai ver que muito da vida desse bebê se resume ao sistema límbico e a esses sistemas autônomos, né? O bebê, ele acorda, ele dorme,
Ele olha um pouco, ele dorme de novo, ele obedece muito os ritmos internos do corpo dele. E aí, por volta dos 6, 7 meses, o bebê começa a te olhar. Por volta dos 6, 7 meses ou 8, ele começa a sorrir para você. Por volta dos 11, 12 meses, ele já interage com você de uma maneira bastante emotiva, né? Ele já começa a querer buscar afeto de uma forma mais ativa, né? Não só chorando, por exemplo. Não só chorando e sentindo ansiedade para que os pais construam ali a afetividade dele, né? E o Stephen Porges vai explicar 3 níveis de funcionamento do ser humano, né? Que responde muito bem a isso, né? Por que a gente consegue se aterrorizar com os seres humanos e também se curar com os seres humanos? Por que o ser humano tem esse poder de aterrorizar o outro emocionalmente ou de melhorar o funcionamento dessa pessoa? Por que a gente tem esse poder de se autorregular, né? Então, através da percepção das expressões faciais, através dos neurônios espelho, né, que também foi um processo descoberto em 1998, se não me engano, por um italiano que descobriu sem querer, né? Eles estavam pesquisando ali e eles viram que eles deixaram os eletrodos ali, deixaram o equipamento ali mensurando ali a atividade do cérebro do macaco, e quando o pesquisador pegou um objeto, sem querer, ali eles viram que o macaco estava olhando para o pesquisador e não estava pegando nada, e eles viram que a mesma área do cérebro do macaco que era responsável pelo macaco pegando um objeto se acendeu quando o macaco olhou para o ser humano pegando. E aí esse pesquisador italiano foi investigando isso e descobriu essa questão dos neurônios espelho, né? Mas quando você olha para alguém, você consegue olhar para a pessoa e dizer, e pensar, né? Sentir, eu estou em segurança com essa pessoa ou não. Então essas mensagens de neurônios espelho, essas mensagens de expressões faciais e emocionais, elas dizem se você está em segurança com alguém ou não. Então isso explica um pouco de por que a nossa existência como seres individuais ela é muito baixa, né? A gente, como ser individual, a gente quase nem existe. A gente pode até existir por um tempo, mas você vai perdendo muito as fronteiras entre o que é real e o que não é. Tem aquele experimento do Mindfield que eu falei em algum momento do Michael, que ele entra num quarto onde não tem como ele discernir se é dia ou se é noite, e não tem como ele discernir a passagem dos dias, e ele começa a ficar confuso com relação a se ele está sonhando ou se ele está acordado. Ele começa a ficar sem saber se ele está dormindo ou se ele está acordado, se as percepções dele são reais ou se são lembranças de um sonho. Se você ficou muito tempo sozinho ou sozinha, você sabe disso, que você vai perdendo muito as fronteiras do que é real, você vai fantasiando muito, você vai falando muito com você mesmo para tentar meio que simular essa questão do social, né? É uma questão extremamente importante. Tanto é que quando você pega uma pessoa que sofreu algum abuso, algum trauma, ou uma pessoa que está sofrendo, por exemplo, pega uma pessoa com depressão, pega uma pessoa com ansiedade, e ela fala sobre essa depressão, sobre essa ansiedade, e você não consegue entender que a pessoa está sofrendo e fazer a pessoa se sentir ouvida, quando você faz a pessoa sentir que o sofrimento dela não é aceito, digamos assim, socialmente, quando ela narra o sofrimento dela e você não valida esse sofrimento, isso é um plus de sofrimento muito maior. Isso acaba sendo quase que insuportável. Então, assim, quase todo o transtorno, né, mental, emocional, envolve essa capacidade de se conectar, né? Ou de se conectar ou de se desconectar, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sente muita culpa quando os outros manipulam ela, né? Ela não consegue separar o que é dela e o que é do outro. Ela não consegue dizer não. Então, ela se doa em excesso. E esse se doar em excesso causa muito estresse porque ela não consegue fazer as coisas dela. Ela não consegue gastar tempo com ela. Ela doa muito tempo dela, os recursos energéticos, financeiros, etc., para outra pessoa, porque ela tem um esquema de superconexão.
né? Ou ela tem um esquema de desconexão, ela não consegue se conectar, ela não consegue se sentir apta a ser genuína e ser autêntica com ninguém. Ela não consegue confiar em ninguém, ela não consegue se abrir com ninguém. Então quase todos os transtornos envolvem de alguma forma ou de outra isso. Que é um exemplo, pessoa que tem ansiedade. A pessoa que tem ansiedade vai projetar a ansiedade dela na relação. Então vai estar constantemente insegura. Então a pessoa vai estar constantemente buscando aprovação. A pessoa que é depressiva, por exemplo, ela não consegue se conectar com o outro, ela vê a realidade de uma forma extremamente negativa, a pessoa não consegue se conectar com ela, a pessoa não consegue enxergar o mundo como ela está enxergando, e é extremamente doloroso você conviver com a pessoa que está depressiva por conta disso, porque ela enxerga um mundo que você não enxerga. A pessoa que tem TDAH, por exemplo, tem dificuldade de conseguir filtrar o que ela vai falar, então ela fala muitas vezes as coisas de modo impulsivo, ou a pessoa que tem uma bipolaridade também, por exemplo, numa mania, vai falar coisas extremamente impulsivas, depois vai se arrepender. Então quase tudo que a gente tem de sofrimento humano envolve de alguma forma ou de outra a capacidade de se organizar direito, de se organizar bem para poder ter essas conexões, né, sociais. Então assim, para a gente conseguir sobreviver, a gente precisa dos outros, né? Desde que a gente nasce, a gente precisa dos outros até quando a gente morre, né? As pessoas certamente... Muita gente que você conhece vai sofrer e você vai precisar cuidar dessas pessoas, ou você vai precisar ser cuidado. Então, justamente como eu disse antes, sozinho a gente quase nem existe, né? Você está vendo aí um negócio num aparelho que não foi desenvolvido por você, você está ouvindo num aparelho que também não foi desenvolvido por você, sentado numa cadeira que não foi você que fez, numa casa que provavelmente não foi você que fez, com uma luz que vem até a tua casa que não foi você quem produziu essa luz através lá dos princípios da lei da física. Então, tudo que você olha tem pessoas que estão por trás disso. Para sustentar a realidade que você vive, tem uma série de coisas, de processos que são invisíveis a você. E muitas vezes você acha que você se basta sozinho, né? Pelo menos... Teve muita gente, quando eu fui lá no Sem Groselha e falei da questão de como que o ser humano é dependente, teve muita gente que comentou ali no vídeo que ela era super feliz sozinha e que ela se dava muito bem sozinha, né? Claro, sozinho numa casa que foi uma pessoa que construiu com uma série de estruturas hiper mega complexas que são sustentadas por inúmeras pessoas que você nem conhece, que você não consegue nem ver. O próprio sistema, por exemplo, de você colocar o lixo para fora da tua casa. Você já parou para pensar que se não fosse aquele monte de homens que tira aquele lixo no caminhão, provavelmente a tua casa ia ficar infestada de lixo? Então a gente precisa dos seres humanos para a sobrevivência, das estruturas sociais e assim, a estrutura social, não só da perspectiva emocional, mas também do trabalho, né? De todas as questões que envolvem o ser humano se organizando de uma forma complexa. Imagina que você é um extraterrestre vendo o ser humano na Terra se mexendo ali como se fosse uma formiguinha, né? Tudo aquilo ali é uma organização que você tá dentro, você é um grão de alfinete dentro daquilo tudo. Para você sobreviver, o teu cérebro ele capta sinais do mundo e ele capta essa coisa do social como uma coisa extremamente importante. E aí você cria, né? O teu cérebro cria sinais de quais são as tuas necessidades, né? Tanto emocionais, quanto cognitivas, quanto fisiológicas. Ele cria, então, depois um mapa do mundo, um mapa da realidade para você satisfazer essas necessidades. Então ele vai criar uma forma imaginativa, ilusória ou realista de você ir atrás disso, de você satisfazer essas necessidades, seja lá quais necessidades forem. Depois ele gera o quê? Uma energia para ação. Teu corpo vai gerar uma motivação, vai gerar uma emoção. Teu cérebro, teu corpo vai gerar sinais de perigo no caminho daquilo que você está buscando, no caminho de satisfazer essas necessidades. E durante esse caminho você vai fazendo ajustes. O teu sistema cognitivo, emocional, perceptivo vai realizando ajustes, né? Você vai calibrando o teu pensamento, você vai calibrando o teu comportamento. O desamparo aprendido é justamente isso, né? Você pensa que você está tentando derrubar uma parede, batendo a cabeça nela. Você não vai querer fazer isso por muito tempo.
vai chegar um momento que você vai desistir, ou melhor, o teu corpo vai desistir, você não vai ter mais força para fazer. Esse é o ajuste do comportamento, né? Então você está perdendo a energia de fazer alguma coisa porque o teu cérebro, o teu organismo não considera mais aquilo uma solução para chegar naquele lugar que você precisa. Então, se você tem um problema em qualquer um desses níveis, né, ou de gerar sinais para necessidade, ou de gerar esse mapa, ou de gerar essa energia para ação, ou de sinalizar esses perigos no caminho, ou de ajustar o comportamento, você tem você tem aí um problema emocional, cognitivo, fisiológico, comportamental ou social, né? Então, assim, a gente sofre quando alguma dessas coisas não dá certo. A gente sofre quando algum desses pontos não dá certo, né? A gente sofre quando a gente não consegue ajustar nos comportamentos, a gente sofre quando a gente não consegue perceber os perigos, ou quando a gente comete o mesmo erro infinitas vezes, ou quando a gente não consegue gerar motivação, não consegue se mover, não consegue gerar energia para ação, quando a gente sabe que tem que fazer, mas não consegue fazer. E quando a gente não consegue prever o mapa do mundo ou gerar esse mapa do mundo, não consegue perceber o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Ou quando a gente não consegue sentir, perceber ou gerar os nossos sinais de necessidade. Então, tudo isso envolve trauma. O trauma ele pode atacar em qualquer um desses pontos aqui. E geralmente ele ataca em mais de um, né? Geralmente ataca em vários pontos. E aí, voltando à teoria do Stephen Porges, né? Da teoria polivagal. O que acontece nesses 3 níveis que ele falou ali e que a gente vive nesses 3 níveis? O primeiro nível, quando você, por exemplo, se sente tranquilo, você está nesse primeiro nível também, né? Você está no nível de envolvimento social. Mas quando você tem algum tipo de ameaça, você também está nesse primeiro nível, que é o envolvimento social, né? Então a gente busca apoio e o que está por trás aí fisiologicamente é o complexo vagal ventral. Você está num nível de sociabilidade, você está num nível de abertura à socialização. Então o teu sistema de luta está desativado, o teu sistema de luta e fuga está desativado e o teu sistema visceral está funcionando normalmente, né? Você não conseguiu o que você precisava, você não conseguiu o que você queria, você não conseguiu o apoio que você queria. Aí você passa para o segundo nível. Você começa a querer lutar ou fugir. Você vai manifestar a raiva. Quando você quer alguma coisa e não acontece aquilo, ou a frustração também pode gerar uma raiva, né? Que é uma predição de recompensa que não vem. Então você quer uma coisa e não acontece, você fica com raiva. Você precisa muito de uma coisa e não acontece, você fica com raiva. Você tenta e não acontece, você fica com raiva. Você é ameaçado, você fica com raiva, né? Ou você fica com medo e você quer fugir. Então aí o segundo nível seria o nível da ativação do sistema nervoso simpático, né? O sistema nervoso simpático liberando adrenalina e gerando cortisol, que vai fazer com que você entre nesse sistema de luta e fuga. Se você não conseguiu se defender ou não conseguiu, digamos assim, não conseguiu o que você precisava, né? Não conseguiu atingir a realidade que você precisava, não conseguiu atingir nenhum tipo de modulação ali, de ajuste, você vai descer para o terceiro nível. Não é necessariamente descer, mas assim, estou usando como descida só para metaforizar aqui, porque depois eu vou falar um pouco sobre a questão do Paul MacLean ali, do cérebro trino, do cérebro reptiliano, do cérebro do mamífero e do neocórtex, né? Então você vai descer para o congelamento ou colapso. O que vai acontecer daí? Vai entrar em função ali fisiologicamente o complexo vagal dorsal e você vai entrar num congelamento e num colapso, né? Então assim, o teu estômago vai parar de funcionar, os teus rins vão diminuir o funcionamento, o teu intestino vai diminuir o funcionamento demais, que é para quê? Para você lidar com a situação. Então você vai entrar num estado de stand-by, digamos assim, né? E por que é importante a gente pensar nessa questão aí do primeiro nível e desses níveis, né? Porque quase todo trauma envolve a dificuldade de você espelhar, ou seja, quando você é traumatizado, você acaba se isolando e o isolamento aumenta o trauma, que aumenta o isolamento, e por
por aí vai, ou a dificuldade de você ser espelhado, a dificuldade de você atingir comportamentos que os outros validem, digamos assim, né? Você fica com uma prejudicação muito grande de você conseguir agir de uma forma que encaixe no social, né? Tanto você se encaixar quanto os outros encaixarem em você. Bom, então o que é essa noção do cérebro trino? Ela é uma teoria, né, do Paul MacLean, que tentou, assim, digamos que explicar de uma forma metafórica o funcionamento do cérebro, né? Então, você tem, por exemplo, o neocórtex, que vai ficar maduro, digamos assim, perto dos 25 anos. O sistema límbico, que vai ficar maduro por volta de 5, 7 anos. Né? Você já vai ter um sistema límbico funcionando de forma razoável ali. E o cérebro, que ele diz reptiliano, que seria ali as funções vitais no tronco encefálico, que é essa parte mais aqui. Né? E o que é interessante? Quanto menos o aporte energético dessa parte aqui, quanto menos o aporte, mais autocontrole você tem. Então, por isso que eu desenhei essa flecha aqui com os quadradinhos, ó. Então, assim, aquelas pessoas que são extremamente estressadas, explosivas, por que elas precisam fazer um tratamento com medicamento, com psicólogo, com mindfulness, com exercício físico, regular o sono, tudo isso? Porque elas têm mais aporte de estresse, né? Elas têm mais aporte de emoção. Vem mais carga. Então, quanto mais carga, menos o autocontrole. Por isso que eu coloquei essa seta gigantesca aqui e esse quadradinho bem pequeno, porque representa aqui, digamos assim, a capacidade de autocontrole dos indivíduos aqui que são muito estressados, muito emotivos, ou que têm algum transtorno, ou que passaram por algum trauma, sendo reduzida na medida em que aumentam essas funções viscerais e límbicas, né? Então, assim, por que não adianta você, que é psicólogo, falar para o teu paciente, explicar para o teu paciente que ele tem que ser racional? Por que não adianta você saber que você tem que fazer tal coisa? Por que toda a teoria de inibição de emoção funciona muito bem quando você está calmo, né? Todo o sistema de controle da raiva funciona muito bem quando você não está com raiva. Por causa disso, né? Por causa desse aporte gigantesco que vem. E assim, se fosse para ser tão racional, a gente não estaria nem aqui, né? Então, assim, a teoria do Paul MacLean, a gente pode pegar essa noção e juntar com essa nossa noção da naturalidade e da antinaturalidade, né? Onde é que estaria, digamos assim, a maior antinaturalidade? Estaria mais aqui no córtex, né? Que é o sistema que vai frear tudo isso, que é responsável por você ter esses comportamentos mais avançados do ponto de vista da evolução e mais organizados do ponto de vista de complexidade, né? O que nos torna realmente humanos, que nos difere dos animais não humanos, que você pode dizer, bom, tem muita coisa parecida, né? Nos macacos, ou coisa parecida nos macacos ou nos ratos, né? O sistema de recompensa, o sistema de medo, etc e tal. Bom, mas você não vai ver um macaco fazendo uma sinfonia de música, você não vai ver um rato analisando a crítica literária do Dostoiévski, você não vai ver os animais elaborando coisas tão complexas, né? Você não vai ver os animais usando a linguagem de forma tão complexa, né? Tem animais que têm um certo tipo de comunicação ali, mas essa linguagem absurdamente complexa e que tem uma propensão a beirar o infinito de possibilidades de conexão de ideias e de geração de ideias, é só o humano que tem, né? Então, a antinaturalidade repousa aonde? Né? Você poderia dizer que repousa nessa parte mais evoluída do cérebro, em termos de assim, evolução de complexidade e evolução de assim, de ser mais recente na evolução. Você pode até questionar daí, bom, o ser humano é super inteligente e tal, o que ele faz com isso? Seria isso uma evolução mesmo? Mas aí isso é uma outra história, né? Essa é uma outra análise, né? O que o ser humano acaba fazendo com tudo isso.
Não é disso que a gente está tratando aqui. Então, o que você faz então, né? O que você faz com tudo isso? Bom, primeiramente você tem que ter o conhecimento disso, porque se você é o cara que está aqui, você não vai querer ser o cara que vai exercer uma pressão gigantesca para se controlar. Você vai querer aprender a diminuir a emissão desse comportamento fisiológico límbico, né? A emissão dessas emoções, a emissão desse sistema de luta e fuga. Você vai querer diminuir isso e não ficar, elencando as razões cognitivas e racionais pelas quais você não pode ter agido daquela forma. Quando você está ali no trânsito, gritando de tanto estresse, não adianta muito você tentar ser racional. Você tem que tentar não chegar naquele ponto. Você tem que tentar não chegar naquele nível de estresse. Então a tua capacidade antinatural, ela está sendo exercida do hoje para o futuro, né? Mas quanto mais no hoje, você vai ver que mais determinístico é o teu comportamento. Mais determinístico do que? Pelo que, né? Mais determinístico pelo teu passado. Então, assim, o controle, digamos assim, antinatural do comportamento, ele é exercido nessa forma aqui, ó. Hoje você vai pensar, elaborar estratégias e começar a fazer coisas que amanhã você vai conseguir colher, né, o comportamento. Mas quanto mais no presente, mais determinado é o teu comportamento. Quanto mais projetado no futuro, mais controle, mais escolha você tem agora, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, ela tem as crises de mania e hipomania, ou hipomania e depressão, ou mania e depressão. Essa pessoa pode resolver não se tratar nunca, né? Como eu conheço várias pessoas que escolhem isso. Ou você pode escolher, seja essa escolha embasada pelo qual motivo seja, né? Por qual recurso seja, né? Mas um dos principais recursos que possibilita o maior controle e a maior possibilidade de exercer esse controle é justamente o conhecimento. Então, você controla quando você exerce essa parte mais evoluída, quando você utiliza essa parte mais evoluída para no futuro você controlar essa parte menos racional, né? Mais emotiva, mais automática, mais límbica, mais autonômica. Então, esse seria a parte mais antinatural do teu cérebro, né? E aí a parte límbica seria o quê? Mais envolvida com o funcionamento de você dentro de um grupo, né? O funcionamento do prazer, do medo, né? Tudo aquilo que é importante para sobreviver seria mais dessa parte mais límbica. Imagina que você está atravessando a rua e você vê um carro, e aí você começa a calcular racionalmente, com regra de 3, a probabilidade desse carro te acertar. Provavelmente você não estaria vendo essa aula se isso acontecesse. Então o límbico precisa ser rápido, né? O emocional precisa ser rápido, o emocional precisa ser automático. E aí você pensa assim, bom, como é que funciona essa questão da inteligência emocional? Então, o que seria inteligência emocional e como é que a gente pode adquirir essa inteligência emocional, né? Será que não seria uma regulação emocional? Justamente o que a gente trabalha na terapia, né? Processos de gerar formas, estratégias que os terapeutas utilizam ali, comportamentais e cognitivas, para regular as emoções. Inteligência emocional é um termo complicado, né? É um termo que meio que entra em conflito essas duas partes, né? O que é inteligência não costuma ser muito emocional, né? E o que é muito emocional não costuma ser muito inteligente, no sentido da inteligência de detectar padrões associativos e tal, né? A emoção é um pouco mais instintiva, mais automática. Mas tem a ver com a inteligência também, né? Porque, por exemplo, se você pegar pessoas que são muito inteligentes, elas se emocionam muito com as coisas. Então, a cognição, a memória depende muito da emoção para marcar as coisas e marcar de uma forma intensa para poder ser revisitado aquilo depois. Porque se não é marcado de uma forma intensa,
não é importante. Então, se você não se emociona com as coisas, você não vai aprender muito, né? Então, por isso que quando você vai começar a estudar aquilo que você gosta mais, você fica mais emocionado com aquilo e você aprende mais, a memória fica mais forte e você consegue recuperar ela de forma mais rápida depois. E o outro nível, né, que seria ali o cérebro reptiliano, seria mais com controles fisiológicos, né? A respiração, o sangue. E tem poucas coisas dessas aqui que você controla, né? Uma delas é a respiração. E aí por isso que a gente trabalha com isso na terapia e na superação de traumas, né? E aí o cérebro se desenvolve conforme o teu uso dele. Então, se você deixar isso tudo ao natural, o que vai acontecer é que provavelmente você tenha mais aporte emocional e visceral e menos respostas que poderiam ser chamadas aí por nós aí na nossa narrativa aqui de antinaturais, né? Então você tem que exercer muito treino e muita repetição e obter conhecimento para você saber o que fazer para você diminuir essas respostas todas. Bom, e esse negócio aqui todo se desenvolve assim, dessa forma, né? De baixo para cima, né? Tanto na filogênese quanto na ontogênese, né? Assim, o que significa isso? Tanto a espécie se desenvolvendo ao longo do tempo, se desenvolveu de baixo para cima, né? Primeiro o cérebro reptiliano, depois o cérebro do mamífero, depois o neocórtex, né? O límbico, depois o neocórtex. Quanto um bebê, se você vê uma ultrassom de um bebezinho, o feto o cérebro vai montando dessa forma. Começa uma moeda, como se fosse uma moeda, que é o anel ali que vai se tornar a medula, né? Ele se dobra e aí essa dobragem ali forma a medula, né? E aí no topo vai gerando o encéfalo, né? Que seria toda a parte aí do cérebro. Então, assim, é muito interessante, né? Como esse fenômeno se repete na evolução da espécie humana, quanto quando você cria uma vida humana, né, a partir do espermatozoide com óvulo, que isso é muito maluco também, né? Como que um ser tão complexo consegue ser gerado a partir de células simples que vão se duplicando, né, até tem um ser humano ali pronto. Então, bom, o que acontece quando uma pessoa percebe um perigo, né? Essa aqui é a parte que a gente vai falar do tálamo, né? O tálamo é como se fosse um cozinheiro. Então o tálamo faz o quê? Ele pega a tua visão, o teu olfato, o teu tato, tua audição, e ele é como se fosse um centro onde vem as informações de todos os lados e ele mistura isso, ele pega e seleciona isso, né? Então ele transforma tudo isso numa sopa autobiográfica, onde a conclusão dessa sopa autobiográfica, autossensorial é isso aqui que está acontecendo comigo. Eu agora estou fazendo uma aula pro antinatural, né? Mas tem um carro lá embaixo passando. Então, o meu tálamo agora ele permitiu com que a informação visual do carro entrasse. Mas agora há pouco eu não estava com essa informação visual. Eu estava mais numa elaboração verbal aqui, né? Então, o meu tálamo estava desligando um pouco o volume do sensorial da visão, né? Então, tudo isso na pessoa traumatizada também sofre um problema. O tálamo ele meio que fica funcionando menos, né? E aí essa informação ela não é integrada, né? Como a gente falou na outra aula. Então, essa informação ela vem meio fragmentada. E aí o Ledoux, que é um neurocientista bem famoso que descreveu muito bem esses dois caminhos, vai dizer, existe dois tipos aí de caminhos, né? Essas informações que entram para o tálamo, elas vão fazer uma estradinha, que ele chamou, que é uma via mais rápida, e portanto, né, aqui você vai ter mais os processos emocionais, onde você vai receber as informações, o tálamo vai enviar para a amígdala, né, essas informações. A pessoa que está traumatizada ou que sofreu trauma vai ter uma falha nesse processo aqui, que seria de dizer assim, o que é importante, o que não é importante, né? O detector de fumaça do cérebro, digamos assim, o que é perigoso, o que não é.
e aí a amígdala vai ter um feedback com o hipocampo, né? Vai acessar o hipocampo, vai dizer assim, bom, hipocampo, você é o cara que guarda a memória, né? Me diz se realmente isso aqui é importante ou não é importante, se realmente isso aqui é perigoso ou não. Aí o hipocampo vai ajudar a amígdala a trazer a informação necessária, né? Através das memórias, né? A amígdala também guarda memórias, né? Mas o hipocampo e a amígdala fazem esse jogo. E aí, depois disso, vai entrar então, vai acionar o hipotálamo, que vai acionar a glândula, o sistema do eixo HPA, o hipotálamo, a glândula pituitária, e depois a glândula adrenal vai liberar o estresse, né, o cortisol, e o sistema nervoso autônomo simpático, que vai liberar a adrenalina. E aí sim, então, você vai ter a atuação, né? Depois que passou o perigo, você vai voltar para o basal, você vai voltar para a homeostase, né? Isso aqui seria essa estrada mais rápida. E a estrada mais lenta, a informação vai vir pelo sensorial, vai entrar para o tálamo, vai passar pelo tálamo e vai passar para os lobos frontais, né? Então a amígdala vai enviar para o hipocampo, que vai enviar para o cingulado anterior, e aí vai ter uma informação um pouco mais, uma interpretação um pouco mais refinada. Por isso que daí quando você diz assim, as emoções que estão na minha cabeça, né, que seriam assim, as emoções um pouco mais racionalizadas são muito mais fáceis de controlar. Por quê? Porque são milissegundos a menos de velocidade, né? Então você consegue ter uma interpretação mais refinada, mais cognitiva daquele processo ali emocional. Então o que a gente faz, né? Como é que a gente melhora isso, né? Um dos processos é justamente esse processo de cima para baixo, que é melhorar o quê? Essa atuação dos lobos pré-frontais, né? Do lobo pré-frontal medial, mais especificamente, em cima desse processo límbico, né? Então vamos chamar esse lobo pré-frontal medial de um vigilante, assim. Imagina que é uma torre de vigia olhando o processo límbico emocional, né? E ele pode, digamos assim, silenciar esse processo emocional. Ele pode diminuir aqueles eventos naturais que a gente chama, que são as respostas emocionais intuitivas, rápidas e fáceis, né? Então, desde que você não esteja transtornado demais, esse processo antinatural pode ocorrer. Esse processo de regulação pode ocorrer, desde que você não esteja apavorado, né? Desde que você não esteja tomado pelos eventos naturais, assim, completamente emocional, completamente apavorado, completamente raivoso, né? Aí você não vai, obviamente, exercer isso. Eu digo que esse controle antinatural, ele tanto funciona como se fosse uma espécie de bateria, quanto também funciona como se fosse uma espécie de interruptor, né? Você não pode deixar ligado isso sempre, e você deve saber quando ligar e quando não ligar, e você tem um tempo para conseguir usar isso, né? Você não consegue exercer autocontrole cognitivo sobre todo o processo emocional para sempre, né? Você consegue exercer por um tempo. Depois, por exemplo, você pega uma pessoa e coloca ela num estado de extremo estresse. Uma hora ela vai ter um surto de raiva, um surto de medo, um ataque de pânico, alguma coisa desse tipo. Então você tem que conseguir treinar também esse controle de cima para baixo, né? Uma das formas, por exemplo, é a meditação de atenção plena, a terapia, para você trocar com outra pessoa a informação sobre aquele estado emocional. Dessa forma você vai abstraindo e você vai intelectualizando aquele processo emocional, né? Então quando você tem essa pane racional, aí vamos chamar de uma espécie de pane desse vigia, você tem esse sistema de luta e fuga ativado, e você perde a capacidade de controle antinatural, e você começa a ter reações extremamente animalescas, vamos dizer assim, né? Animalescas no sentido dos animais não humanos, e do teu processo de humano sendo... do teu processo humano, daquela coisa do humano que a gente falou antes, né? Do humano como a capacidade linguística complexa, meio desligada. Então, assim, né, em resumo, o que a gente está falando? Raríssimos os problemas das pessoas são de compreensão quando diz respeito a trauma e estresse. A maior parte dos problemas vem de problemas na atenção e na percepção, né? Você percebe o mundo e você
a tua atenção ela é capturada, ela é sequestrada para um problema. Você percebe o mundo de forma negativa. Você não consegue prestar atenção nas coisas positivas, né? Então, assim, psicoeducação e elucidação para pessoas que têm sistemas emocionais extremamente intensos não funciona muito para elas controlarem. Funciona só para elas entenderem o que está acontecendo. Mas, assim, as pessoas não têm problemas de elucidação no geral, né? Muitas vezes as pessoas que vêm, pelo menos para mim na terapia, elas sabem muito sobre elas e sobre os processos emocionais, né? Então, assim, vamos dizer que 20% das vezes você consegue resolver as coisas dessa forma, né? Com elucidação. E 80% das vezes você não consegue. Você tem que fazer um processo onde a pessoa passe pela experiência de forma visceral, como a gente vai fazer, vai falar aqui, ou onde a pessoa treine, né, aquele processo de atenção plena, que seria o fortalecimento daquela torre de vigia que pode acionar aquele botão antinatural. Então as pessoas dizem para mim assim na terapia: eu sei racionalmente o que eu tenho que fazer, eu sei, Gia, só que eu não consigo. Por que eu não consigo? Por conta dessa bateria que se acaba, por conta desse aporte gigantesco que mina o teu autocontrole, né? Quando você está estressado, dorme mal, come mal, todo esse autocontrole diminui. Então a maioria das técnicas de controle, ela só funciona bem quando você está calmo, né? Isso aí é um problema gigantesco. Então, assim, só trazendo aqui um exemplo, né? Você pega aí, por exemplo, 2 cérebros. Um cérebro que vai ter uma reação tipo 1, uma pessoa 1, e o cérebro tipo 2. Vamos começar pelo 2 aqui. O cérebro da pessoa tipo 2 é o cérebro que vai se anestesiar com o trauma e vai entrar num bloqueio emocional. Se você vê uma imagem do cérebro, seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui seria um paciente com despersonalização, né? Um estado dissociativo. Despersonalização, você vai sentir pouca coisa, né? Você vai vivenciar sem emocionalidade a cena traumática. A pessoa vai, quando revisitar o trauma, vai narrar ele da mesma forma como ela sentiu. Ela vai dizer assim: não senti nada. Era como se eu não estivesse ali. E a pessoa número 1, que geralmente é a maioria dos casos, vai ter esse padrão aqui, né? Então aqui seria o tálamo, você vê que não tem muita atividade nele. Aqui seria a amígdala, você vê que tem uma atividade aumentada, por isso que eu coloquei mais esse desenho aqui. Aqui seria o córtex pré-frontal dorsolateral, que faria a percepção da passagem de tempo, né? E assim, por que está branco aqui? Porque está pouco ativo. E aí o que acontece? A percepção da passagem de tempo diminuída dá aquele fenômeno que as pessoas relatam, que quando elas estão sofrendo muito, parece que o tempo não passa, né? Isso é extremamente interessante e pavoroso de sentir, né? Você tem um cérebro que perde o contexto e o significado do acontecimento. Então ele não consegue entender o significado daquilo e o contexto daquilo. Ele não consegue ter uma espécie de cronômetro para ver que aquilo ali vai ter uma duração. Ele sente que aquilo vai passar para sempre, né? Então esse córtex pré-frontal dorsolateral mais o hipocampo é que fazem essa função de cronômetro. Quando você tem um trauma, geralmente a pessoa desliga isso. Então é muito curioso, né? Aí você tem essa sensação de que o trauma vai durar para sempre. Então a pessoa fica apavorada. A reação de luta e fuga ativada, ela tem uma explosão emocional e ela vê o mundo como contaminado pelo perigo. Então essa parte do encéfalo mais na linha medial que vai interpretar, vai fazer o funcionamento daquilo que a pessoa sente, vai gerar o que a pessoa sente. E a lateral, a parte mais lateral aqui do lado, vai interpretar o que significa aquilo. E essas duas partes no trauma muito forte vão funcionar menos, vão funcionar de uma maneira menos intensa. Então você vai ter um tálamo que desorganiza a experiência, fragmenta a experiência, você vai ter a falta desse cronômetro que vai fazer com que pareça que dura para sempre a situação. Você vai ter um cérebro racional de lógica meio desligado, né, o hemisfério esquerdo.
Então você vai ter um sinal de alerta muito ativado, você vai ficar muito vigilante, muito ativado emocionalmente e o cronômetro desativado. Então vai perder o significado da experiência e o contexto dela. Então, quando você revisitar um trauma, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter o sistema de alerta ativado, vai ficar muito vigilante e vai perder o significado do trauma e o contexto e vai sentir que você está lá de novo. Então, revisitar o trauma é muitas vezes necessário quando você está calmo, relaxado, né? Que daí você consegue visceralmente experienciar aquela situação de uma forma realmente como se fosse o cachorro passando para fora da gaiola, entendendo que pode sair, né? Então, quando você vai revisitar esses traumas, você tem que estar calmo, você tem que ter passado por um processo de relaxamento, né? Para você fazer essa reintegração dessa fragmentação, você vai ter que estar vivendo o presente, você vai ter que ter essa parte aqui funcionando, ó, essa parte do cronômetro ativado aqui. Você vai ter que ter o córtex pré-frontal funcionando. Os sistemas mais emocionalmente frios têm que estarem ligados para você conseguir acessar o trauma e ressignificar ele. Caso contrário, você só vai repetir o trauma, né? Por isso que muita gente vem na terapia reclamando de ter passado por processos terapêuticos que pioraram. E eu mesmo fui uma pessoa que passei por isso, assim. Numa terapia que eu fiz uma vez, eu falava sobre a minha síndrome de pânico, e aí eu tinha um ataque de pânico no meio da sessão. E por quê? Porque eu não estava sendo orientado a ficar calmo, o terapeuta não estava gerando esse relaxamento, essa atenção plena para mim passar por aquela experiência de outra forma. Eu estava só repetindo a mesma experiência que eu tinha de novo. Então, assim, mais ou menos isso que eu tinha pra gente trabalhar hoje. Você entendeu o que funciona, o que acontece no cérebro e no corpo de uma pessoa, tanto durante o trauma quanto depois do trauma. Então, na próxima aula, a gente vai entrar um pouco mais em estratégias mais práticas para você ressignificar de fato isso, né? Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha trazido um conteúdo bacana aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou da aula, comenta que temas que você quer aprender aqui dentro e a gente se vê numa próxima aula. Posta aí também na rede social o teu resumo, né? Posta aí a foto de você assistindo a nossa comunidade aqui e me marca lá no Instagram. A gente se vê numa próxima. Grande abraço.